Sim, eu sei que o Oscar já foi, que eu estou um pouquinho atrasada pra gravar um vídeo sobre um filme que concorreu ao Oscar, mas esse ano eu não tava conseguindo assistir todos os filmes que concorreram, igual teve épocas até que eu gravei aqui pro canal, ou épocas mesmo quando eu não tinha o canal, que eu sempre queria assistir todos os filmes que concorria pra quando chegar o Oscar eu assistir, fazer minhas apostas, enfim, esse ano não rolou, mas eu ouvi muita gente falando bem de alguns filmes que concorreram e alguns que ganharam, então eu tô fazendo uma maratona um pouco atrasada, então eu tô assistindo alguns filmes que eu achei interessante, que a galera recomendou também, e o primeiro deles foi o filme Anatomia de uma Queda, e é ele quem eu vou falar pra vocês. Inclusive, gente, se vocês acharem legal eu trazer mesmo que de forma tardia esses filmes que eu vou assistir, né, eu pretendo assistir alguns outros que tava concorrendo, alguns que ganhou, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, então se vocês acharem legal e quiser que eu traga esses filmes também aqui, vocês comentem aí, que aí eu sei se vocês vão querer que eu traga ou não, porque eu vou assistir de qualquer forma. Então, o filme que eu vou falar hoje, que foi o que eu assisti, né, hoje no caso, foi o filme Anatomia de uma Queda. Eu vi muita gente falando bem desse filme e eu assisti, fiquei assim um pouco receosa, porque era um filme de 2h30, mas eu falei, não, vou assistir, a galera tá falando muito bem, e agora cá estou eu gravando esse vídeo pra dizer um pouco do que eu achei, se valeu a pena, se eu concordo com esse zum todo, enfim, se é um bom filme, se não é, claro, tudo isso somente, na minha opinião, é só uma opinião, galera. Então, vamos lá. Bom, em termos, assim, gerais do filme, eu achei um filme muito interessante, mas, assim, teve alguns pontos que me incomodaram, que não que fizeram eu achar o filme ruim nem nada, mas que me incomodaram, e eu vou começar por eles. Que é, primeiramente, o filme ter uma longa duração, mas ter uma longa duração que você sente. Não sei se foi algo exclusivo meu, né, não posso dizer por todas as pessoas, se as outras pessoas também sentiram o filme, porque, assim, tem filmes de 2h30, 3 horas, que você nem percebe que foi tudo isso de tempo, porque o filme te engaja ali na história e você não consegue perceber essa passagem. Só que neste filme eu senti um pouco. Não é um filme de ação, obviamente, então é um filme com muitas falas, muitas cenas até sem diálogos, então tudo isso às vezes faz você perceber um pouco mais. Não foi assim, nossa, que martírio, que filme gigantesco, que tédio, não. Mas é um filme que você sente um pouco mais a hora passar. Então, pra muitos isso pode ser considerado um ponto negativo, e eu acho que, assim, não definiu ser um filme ruim por isso, mas me incomodou um pouquinho, vamos dizer assim. O segundo ponto, que eu não sei dizer se é algo positivo ou negativo, mas de que qualquer forma me incomodou um pouco, é o fato do final deste filme ser um final aberto, de certa forma. Vamos pra história do filme primeiro, né, que é sempre bom dar uma pincelada, caso você não tenha assistido o filme, mas queira assistir o vídeo mesmo assim, só pra você não ficar voando, e mesmo que você assistiu, pra gente relembrar alguns pontos. Então esse filme, ele acompanha a história de uma família que mora ali no meio do nada ali, e eles têm um filho que é deficiente visual, que até tem um cachorrinho, que é um cachorro guia, acompanhante dele, que é o famosíssimo Messi, que deu um burburinho total ali no Oscar, nas premiações, né? Até teve uma galera que parece que ficou querendo meio que apagar o brilho do coitado, não querendo que ele fosse porque ele roubava a cena, enfim. Mas teve a participação dele no Oscar, muito bonitinho, ele lá batendo palmas, enfim. Tem o cachorrinho dele, que claramente é o momento nesse filme. E aí eles vivem, né, naquela casa. Até então você não entende muito bem. O filme começa com a mãe, a Sandra, dando uma entrevista, né? Então você entende que ela é uma escritora e ela tá dando uma entrevista pra uma mulher. E aí ela tá lá naquele papo com aquela mulher e começa uma música muito alta, que ela faz uma alusão de que o marido dela está trabalhando, colocou aquela música muito alta. What would you write about? It's somewhere working upstairs, my husband. Acaba que isso atrapalha um pouco a entrevista, elas encerram essa entrevista, o filhinho deles vai lá pra fora passear com o cachorro, e a gata simplesmente você não consegue ver o que ela foi fazer, né? A Sandra, no caso, a mãe. Quando eles retornam, né, eles encontram o corpo do pai, né? No caso, o Snoopy encontra, e aí, né, sinaliza lá, ele vê que é o pai dele, ele chama pela mãe dele, que, né, da ambulância, liga pra ambulância e tal, mas já era, o pai dele morreu. E aí começa toda uma investigação sobre a morte
deste cara, que é o pai do menino, marido da Sandra. Porque a forma que ele foi encontrado faz uma alusão de que ele caiu. Ele tava arrumando o telhado do chalé deles, que ele caiu, mas ao mesmo tempo é estranho, porque não parece que foi simplesmente uma queda natural, e sim que ele pode ter sido empurrado, ter sofrido uma lesão antes, e acaba que a única pessoa que estava lá naquele ambiente era a Sandra, esposa dele, e ela vira a principal suspeita de ter matado o marido. E aí começa uma investigação sobre a morte do cara, pra saber se ela é culpada ou não. Enfim, dito isso, voltando um pouco lá do que eu tinha comentado antes, do final aberto. Então tem toda uma investigação do caso e, assim, tem-se uma sentença, mas ainda assim fica aquela dúvida do que realmente aconteceu, se ela foi responsável mesmo ou não pela morte do marido dela. Fica esse final aberto e isso me incomodou um pouco, mas não porque eu ache ruim ter finais abertos, é porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que fica com a cabeça assim, e aí eu fico pensando em mil teorias de o que pode ter acontecido, o que não pode. Então, assim, eu fico um pouco angustiada de não saber de fato, de não ter uma resposta de fato do que aconteceu pra acalmar meu coração, do tipo, foi isso, não foi aquilo. Tell me. I thought I'd feel relieved. Então isso me incomoda um pouco em finais abertos, mas eu sei que é justamente isso que as pessoas que fazem filmes com finais abertos querem causar nas pessoas. Há possibilidades, cada um enxergar aquele final de uma forma, ter discussões sobre o final, então assim, esse é o intuito. Mas eu, como uma pessoa um pouco assim ansiosa, isso me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo eu entendo a importância de ser um final aberto, principalmente nesse filme, porque é isso, abre pra discussões, mas e também entra muito, acho que no que o filme quer passar. Que agora a gente entra nos pontos positivos do filme. O filme começa com uma investigação realmente de possibilidade de assassinato, mas quando ele vai se desenvolvendo, né, então o primeiro ato do filme é toda uma reconstrução das cenas, né, sei lá como que é o nome, mas as pessoas que vão lá, faz as contas, fazem os testes das quedas, reconstrói fala pra ver se o que o menino falou bate, se o que procede, enfim, eles fazem toda a reconstrução daquela cena, até que eles vão para um julgamento, que é a maior parte do filme. Acontece o julgamento dessa mulher pra saber se ela matou ou não o marido. Só que chega ali um ponto em que você tá, na verdade, julgando o casamento. Então a gente começou com a queda, né, com o assassinato com a morte do carinha, mas a gente vai se debruçar mesmo, de fato, no relacionamento dos dois, pra entender em que momento da vida eles estavam, qual que era o que aconteceu no relacionamento deles, se ela seria capaz ou não, se ela teria motivos ou não. E o que eu achei muito legal do filme é que ele coloca você como júri. Então, tá acontecendo o julgamento, tem os júris ali, mas você é um deles. Então, toda a situação vai sendo apresentada pra você vai descobrindo junto com os júris, né, o que vai acontecendo. Então tem toda a parte da defesa, toda a parte da acusação, então você vai vendo dois lados possíveis de toda a situação, e você de fato é um júri do filme. Então isso eu achei muito legal, porque é aí que eu falo do positivo do final aberto, porque principalmente quando você é um júri de um julgamento real, você tá ali pra decidir se aquela pessoa é culpada ou não, e talvez você nunca saiba se realmente ela é culpada ou não. Você vai usar as provas, ou tudo que foi informado pra você ali, e com base em tudo aquilo, você vai decidir se ela é culpada ou não. Então não necessariamente ela é realmente culpada, né? A gente sabe que tem casos de pessoas que, né, são declaradas culpadas e não são, e vice-versa. Então o lance de eu ter achado legal o final aberto ao mesmo tempo é por conta disso. Você fica realmente numa posição de júri, sabendo que você, no final do filme ali, ou do julgamento pra eles, você tomou uma decisão de você achar que ela matou ou não o marido, mas é isso. A graça do filme é essa, tanto que tem, né, um diálogo com o filho, que aí vem a questão do filho. O filho tá no meio de todo esse conflito, porque assim, o filme é dividido em duas opções. Ou o marido se matou, então, ou no caso o pai dele se suicidou, ou a mãe matou o pai. Então você pensa pra um menino, uma criança, ter tudo isso derrubado em cima dele. Então, de certa forma, qualquer desfecho que o filme tivesse seria ruim. O pai dele se matar seria ruim,
ruim. A mãe dele matar o pai seria igualmente ruim, ou até pior, porque de certa forma ele perderia os dois pais, né? Então não tem um desfecho que seja bom em toda aquela situação de só uma criança e ele participa de todo o julgamento, ouve tudo, ouve a acusação, ouve a defesa. De certa forma ele também é um júri ali naquela história toda. You're a monster. Even Daniel says it with his own words. You take that back, you piece of shit. You take He's it back. told me countless times how hard you are. Do you know that? Telling you what you want to hear. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que, de longe não é o melhor filme de tribunal, de um caso. Eu não assisti muitos filmes desse gênero, né, que acompanha um julgamento, enfim. Então, pra mim, eu achei muito legal. Eu achei que ambos seja o da acusação da defesa, foram muito bem. Eu vi muita gente xingando, inclusive o carinha, o promotor lá da acusação, que ele pegou muito pesado e não sei o quê, mas ele tava fazendo o trabalho dele, então se a gente se incomodou e ficou bravo com ele, foi porque ele realmente tava fazendo um bom trabalho, seja o ator interpretando, seja o personagem. Mas eu achei muito legal também, assim, a ideia do filme de não demonizar a personagem e ao mesmo tempo não vitimizar a personagem. Então era apresentado ali que a relação de ambos não eram boas, de que ela não era vítima, mas que também ela não era a demônia da história, entendeu? Ela era uma mulher que é humana, que erra e que assume seus erros. Então, em todo momento em que o promotor, inclusive, tá lá acusando ela responde sobre, ela fala, ela assume os erros dela, mas também mostra, né, o lado dela também. Uma das falas que eu achei muito legal nesse filme é quando o psicólogo, psiquiatra, não sei, do marido dela tá lá falando e acusando ela, dizendo que grande parte dos traumas do marido era por conta dela. E ela retruca dizendo, se eu tivesse um psicólogo, um psiquiatra, tivesse fazendo esse acompanhamento, ele estaria aqui falando mal, igualmente mal, do meu marido. If I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true? Outra frase que ela falou que eu achei muito boa, né, que agora eu não vou saber citar certinho, mas que é alguma coisa assim de às vezes a gente briga sozinho, às vezes a gente briga com os outros e às vezes a gente briga entre a gente. Sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. E relacionamentos são assim. Se você está em um, já esteve em um, ou enfim. É isso, relacionamento tem muitas camadas. Tem fases que a gente tá bem, tem fases que a gente não tá bem. A vida acontece, então a gente começa sendo uma pessoa no relacionamento e conforme o relacionamento vai acontecendo, nós vamos nos tornando outras pessoas também. Então, eu achei legal isso, né? De mostrar o conflito, né? De ela tem o lado dela que é errada dentro do relacionamento, mas ele também tinha, porque é isso, a gente erra o tempo todo. Se a gente for sentar realmente numa terapia pra falar, a gente vai falar sempre o nosso ponto de vista de uma situação. E é nesse ponto que eu digo que foi muito mais o julgamento de um casamento do que realmente um julgamento sobre a morte dele. Estavam muito mais julgando se o casamento deles estava falido a ponto dela realmente querer matar ele ou não. Então vai se apresentando provas de que ela foi infiel, de que ela roubou ideias do marido e ao mesmo tempo foi mostrado que ele também não era um cara tão legal da galera assim, que ele tinha os pontos dele que também não eram legais, algumas manipulações que ele poderiam fazer com ela, que nem gravações sem consentimento, enfim, das brigas, acusações. Então é isso, um filme que tem uma pegada mais investigativa, na verdade se desenrola em um grande drama da vida real. Inclusive eu tava comentando sobre isso com o Matheus, né, e ele dizendo o quanto esse filme, ele é um filme que passa realmente naturalidade, até por isso que talvez seja um filme que a gente sinta mais o tempo passar, porque a vida é assim, né, no nosso cotidiano a gente sente a hora passar, nem sempre tudo tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo pra gente se prender, então é um filme muito natural, as coisas acontecem de forma natural, né, não é aquela coisa hollywoodiana que cheio de efeitos e coisas e que acontece aquilo, e reviravoltas. Eu ouvi uma galera um pouco frustrada, dizendo que esperava uma grandíssima reviravolta
reviravolta e não teve. Mas é isso, eu acho que eles quiseram passar a vida real. Nem sempre na vida real nós temos grandes reviravoltas, grandes coisas. É natural que a gente fique frustrado com isso, mas a vida é assim. Então é isso, o filme ele é um pouco assim, realmente um pouco devagar, mas ele vai trazendo todos os lados e você vai refletindo até chegar de fato ao final, onde no filme o filho passa por esse mesmo drama em pensar: meu pai realmente se matou, ele realmente passava por essa depressão, ou minha mãe matou ele. Ele até tem uma conversa, né, com a moça que tava ali responsável por ele durante esse processo, onde ele realmente, tipo, é isso, dele não vai conseguir saber, porque só no caso ali a única pessoa que sabe o que de fato aconteceu é a Sandra, né? Ela nega que ela diz que ela não matou o marido dela, ela nega, mas só ela no interior dela sabe se ela realmente matou ou não. O filho e nem o júri, nem ninguém, nem a gente vai saber se ela realmente matou ou não. Então ela diz isso, né? Você tem que pensar no que vai ser mais plausível pra você, enfim. E aí ele entende e vai lá e intercede pela mãe, né, no julgamento, o que leva ela a ser absolvida. O júri chega à conclusão de que ela não foi responsável pela morte do marido, e sim que realmente foi um suicídio. E tem aquela cena final dela chegando em casa, abraçando o filho e ele pegando ela no colo, enfim, até mesmo dizendo, né, eu tinha medo dessa minha volta e vice-versa. J'ai peur que tu rentres. Ah, bah, moi aussi, j'avais peur de rentrer. O que fica ali um final aberto de que aquele abraço, aquele colo que ele deu pra ela foi no sentido de nada, eu te protejo, eu fiz isso por você porque, sei lá, no fundo eu sei que você matou meu pai, ou não. Então existe algumas teorias, né? Eu, Núbia, particularmente acredito no fato de que ela não matou. Não que eu acredite no fato que eu acho que ela não seja capaz de ter matado ele, mas é que eu acho muito mais interessante pensar que ela não matou ele. Eles realmente estavam em um relacionamento, estavam em um conflito onde, de fato, o marido se percebeu: nossa, cheguei nessa fase da minha vida e não consegui concluir, não consegui fazer tudo aquilo que eu desejava. E o fato dele ver a mulher dele concretizando certas coisas que ele não foi capaz de fazer, seja por traumas, né, que ele carregava, de se sentir culpado pelo acidente do filho, ou mesmo por questões pessoais, de não conseguir executar, não acreditar nele mesmo, enfim, ele vê a esposa dele concretizando tudo aquilo. Isso foi fazendo ele se sentir angustiado, do tipo, o tempo tá passando e eu só tô perdendo, e ela tá conseguindo e eu não tô conseguindo, e eu tô aqui vivendo talvez a vida que era pra ela viver, em estar responsável pela casa, pela educação do meu filho. Ela tá trabalhando de forma secundária e não eu. Então talvez entrar naquele conflito de papéis invertidos, de homem e mulher, e tudo isso vai corroendo ele pode realmente ter entrado numa depressão ou simplesmente em uma crise, e ele ter de fato se matado, mas ele ter se matado de uma forma com que ele pudesse levar a esposa dele junto. Então, que ele de certa forma arquitetou aquilo, não que ele se matou porque ele não aguentava mais viver aquela situação em que ele não aguentava e que ele tava em sofrimento total, mas que ele tava sim extremamente incomodado com aquilo, chegou no limite dele em lidar com aquilo, e ele ainda queria ter um último ato, né, talvez a história que ele não pôde escrever, ele viveu, que foi tentar ali se matar de uma forma que pudesse comprometer a esposa dele, ela passar por esse julgamento, talvez até mesmo ser presa. Então eu acho que é muito mais interessante essa teoria, né, que eu pensei, eu vi algumas pessoas também que pensaram igual a mim, disso, de que ele fez de fato pensado, porque ele tava assim, digamos, com dor de cotovelo, e ele ter feito a gravação sem o consentimento dela da briga, talvez ter instigado aquela briga pra deixar como uma possível prova, ter feito tudo aquilo como se fosse uma história mesmo, né? Uma história que ele não escreveu de fato, mas que ele deixou pra humanidade. Há um júri que ela foi absolvida, mas muitas pessoas podem acreditar que ela realmente matou. Então foi a última história dele. Então eu acho muito interessante, mas eu não descarto a possibilidade sim dela tá vivendo, entre aspas, um relacionamento abusivo, que você percebe que é abusivo de ambas as partes, né? Mas dela tá cansada daquilo, de viver presa, dela querer talvez explorar, ter uma vida sexual com outras pessoas, e em uma briga ela ter ido lá e ter matado ele
ele, enfim, tem coberto tudo aquilo da forma que se sucedeu do filme e ela ter conseguido ser absolvida por isso. Mas é isso, eu acho muito mais interessante pensar desse outro lado. Eu entendo que ele não se suicidou porque ele tava em sofrimento total, porque eu acho que a forma como foi também, não acho que foi. Eu acho que foi muito mais uma coisa pensada. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele não faria isso porque ele ama o filho, porque ele não submeteria o filho àquilo. Mas a gente sabe também que a pessoa, quando ela entra numa crise, seja de obsessiva, seja de raiva, seja de inveja, seja de enfim, às vezes as coisas ficam, seja de sofrimento mesmo, que tenha sido uma depressão que acarretou a morte dele, a dor é muito maior do que aquele sentimento que você nutre pelas pessoas que você ama. Então, o que eu acho, né, do meu final aberto, eu penso que foi assim que aconteceu. E dito tudo isso, o que eu realmente achei do filme? Eu achei um filme muito bom. Eu vi pessoas dizendo que, um filme magnífico, o melhor filme. Não acho. Acho que tem as suas ressalvas, como eu disse, de você sentir ali um pouco mais o filme, de ser uma coisa mais, né, de ser tipo um grande drama, e talvez a gente esperar uma coisa investigativa maior, né, algo mais em torno realmente do crime e não do casamento. Então, tudo isso pode ser uma quebra de expectativa, que eu não dei 5 estrelas pro filme. Mas é isso, eu achei um filme muito bom, que traz uma reflexão sobre a vida, sobre um relacionamento, as camadas de um relacionamento, o limite que podemos chegar como seres humanos. Então, é isso. Esse é um filme que se você é uma pessoa que gosta de filmes pra refletir, pra pensar, não liga tanto de não ser um filme tiro, porrada e bomba, cheio de ação, cheio de coisas, cheios... Perdão, gente. Gente, é dicção de centavos. Cheio de acontecimentos, enfim. Eu indico sim, eu gostei, não me arrependo de ter assistido. Mas é isso, eu acho que você tem que ter ciência de que é um filme de 2h30. Um filme que é um drama, de certa forma. Então, é um filme pra você assistir, assim, de boa, né? Refletindo sobre. E não um filme pra... eu vou assistir um filme pra me divertir, vou assistir um filme, entendeu? Eu acho que é isso que tem que entender. Eu acho que é o que define também se você vai gostar ou não do filme. Fora isso, tem as questões, né, gerais do filme que eu achei muito boa, que é a atuação. A Sandra, a personagem da Sandra, e acho que a atriz também chama Sandra. A atuação foi impecável, foi maravilhosa. Eu achei que ela foi muito, muito bem, mandou muito bem mesmo no papel. Ela trouxe toda a emoção e ao mesmo tempo todo o mistério, as camadas de você pensar, tipo, será que essa mulher tá falando a verdade mesmo ou não? E ela trouxe o drama pra toda a situação também. Então ela foi muito bem. O filho deles também, o menininho, atuou muito bem. E principalmente o cachorro, gente. Não dá pra falar, a atuação do cachorro, gente. A atuação do cachorro foi muito boa, principalmente naquela cena onde o menino faz lá o experimento com as aspirinas, né, pra ver se ele vai morrer, como que ele vai reagir. Não morrer, né, que ele não queria que o cachorro morresse, mas ele queria ver como que ele iria reagir àquela situação. Snoop. 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 Meu, eu fiquei, gente, é um boneco, não é possível. O cachorro atuou demais, velho. Atuou melhor do que Jade Picon na novela, pelo amor de Deus. Inclusive, citando o cachorro e o menininho, só um adendo. Que esse lance dele ter feito esse teste, eu fiquei meio assim, na hora que eu vi ele executando, colocando os remédios na comida do cachorro, eu pensei, pronto, foi o moleque que matou o pai, filho da mãe. Eu aqui pensando, meu Deus do céu. Na verdade, foi esse moleque que matou o pai. Enfim, mas aí ele diz, né, que é porque o cachorro tinha ficado assim, ele queria fazer esse teste, mas ao mesmo tempo achei bem extremo esse teste, porque o cachorro podia ter morrido de verdade. Eu fiquei assim, meu querido, tu não tem noção do perigo, não? Inclusive, eu ri muito daquela cena onde ele conta, né, pra mulher que tá com ele, que ele fez esse experimento, né, e aí o cachorro levanta a cabeça meio que tipo assim, meu irmão, você fez isso mesmo só pra testar? C'est pour ça que j'ai refait l'expérience, c'est pour ça que je lui ai donné les aspirines, c'est pour voir comment il réagirait. Et t'as bien vu comment il a réagi, ça l'a défoncé pendant 14 heures, il a fait que dormir, là maintenant il fait que boire, il a exactement la même odeur. C'est tout exactement pareil en fait. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta.
Então eu, tipo, naquele momento dei uma risada sincera, né? Eu achei que o menino foi um pouco extremista demais ali no teste dele, mas isso fez também ele perceber que é isso, né? A visão que ele tinha dos pais, o relacionamento dos pais, a situação que cada um vivia, ele pôde perceber que realmente não era só aquilo, né? E é isso, às vezes a gente vive a vida, a gente vê os nossos pais, as pessoas ao nosso redor, a gente tem uma visão do relacionamento deles, da pessoa que eles são, mas a gente nunca vai conhecer ninguém de fato, né? Eu acho que um dos pontos principais desse filme é isso, a gente nunca vai conhecer ninguém 100%, né? Por mais que você esteja com aquela pessoa há anos, você não viveu todos os tipos de situações com ela pra conhecer ela 100%, nem a gente se conhece 100%. Então eu achei isso legal também, do filme. E eu vi inclusive algumas pessoas dizendo que acham que foi o moleque que matou o pai. Eu não acho muito plausível essa ideia, até porque mesmo que ele tivesse que dar na cabeça do pai e tacar o pai ali, eu acho que ele não teria o peso correto pra conseguir, né, empurrar o corpo, pegar e acertar certinho na cabeça, enfim. Então eu não cheguei a pensar nessa possibilidade. No momento em que eu vi, eu fiquei, olha, não é que esse menino aí que matou? Mas depois não acho plausível, acho que é muito mais realmente algo entre a Sandra e o marido, e entra, né, as questões que eu disse pra vocês do que eu realmente acredito. Todo mundo que apareceu no filme, no geral, foi muito bom. Eu achei a forma como eles escolheram também contar, que é um pouco, isso é a parte mais técnica, aí seria o Matheus teria que vir aqui falar pra vocês, né, mas parte de edição, a forma como eles escolheram falar algumas cenas, a reconstrução da briga, aquela cena da briga foi muito boa, foi uma briga, entre aspas, longa, mas com diálogos importantes. You're incapable of facing your ambitions and you resent me for it, but I'm not the one who put you where you are. I've nothing to do with it. You're not sacrificing yourself, as you say. You choose to sit on the sidelines because you're afraid. Então foi uma cena muito boa. Então a forma como eles conduziram aquilo, a edição, né? Não sei o termo correto, mas trouxe uma forma legal de você descobrir as coisas e você visualizar tudo aquilo ali em cena. Até mesmo aquele diálogo final, né? Do filho com o pai, né? Que diferentemente da outra cena, onde teve fala dos dois, porque teve a gravação ali sendo uma memória, só era a voz do filho, mesmo que o pai estava dizendo, era o filho narrando a situação. Então tudo isso eu achei muito legal. Et puis à un moment, mon père s'est mis à parler de Snoop. Il m'a dit, tu sais qu'il peut tomber malade? Même mourir, tu sais ça. Faut que tu te prépares. Moi, je voulais pas qu'il dise ça. Enfim, é isso, a atuação de todo mundo foi muito boa. Em termos gerais, eu achei o roteiro, a edição muito legal. Inclusive, ganhou no Oscar, né, o melhor roteiro. Então, não assisti os outros filmes pra dizer se outros mereciam mais ou não. Mas assistindo esse, eu acho merecidíssimo. E é isso, eu gostei muito do filme. Não é 5 estrelas, no meu ver. Mas é um filme muito bom, diria 3, 4 estrelas aí, sem dúvidas. E eu quero saber de você, se você assistiu esse filme, se você gostou, se você achou que vale tudo isso, se você achou que, nem é tudo isso, filme chatão, nada a ver, enfim. O que vocês acharam do filme? Comenta aqui pra gente. E se você quiser que a gente continue trazendo os outros filmes que eventualmente eu vou assistir, ou algum filme específico, que não seja do Oscar, mas assiste tal filme, comenta aqui, quero saber o que você achou. Não deixa de interagir aqui com a gente, ou se você também prefere que a gente continue trazendo listas, vai dizendo aqui pra gente entender o que vocês gostam de assistir, pra gente poder trazer o melhor conteúdo pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no nosso canal, né, pra você conseguir acompanhar a gente, ver os nossos vídeos, inclusive ativar o sininho pra receber a notificação quando a gente postar. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.